Evangelho, terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto iam caminhando. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o Evangelho de São Marcos e nos dá a possibilidade de continuar ouvindo o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Hoje, o Senhor passa através das searas de trigo em um dia de sábado com seus discípulos. Enquanto caminham, eis que os discípulos colhem algumas espigas e começam a abrir as espigas para mastigar os grãos de trigo. Um grupo de fariseus, vendo essa cena, imediatamente questionam o Senhor a respeito do dever sabático. Bom, aqui começamos agora a perceber alguns sinais que o evangelista quer nos trazer. O dever do sábado, estabelecido por Deus, está relacionado a um ato de amor e de pureza, de compromisso com o Senhor. O sábado era um dia reservado para a ação de graças a Deus por tudo o que Ele fez por nós, onde o homem realizaria uma abstinência do que seria uma atenção por suas necessidades para ocupar-se da ação de graças a Deus e do interesse pelas coisas do Senhor, o que significa que o sábado, por excelência, seria um dia da misericórdia e do amor. Dizem que as boas obras e também a memória da misericórdia do Senhor deveriam esplendidamente brilhar diante dos homens, pois este dia, consagrado especialmente a Deus, é o dia em que o bom Deus é amado e glorificado pelo seu infinito amor e sua infinita misericórdia. Porém, o sábado havia se tornado um dia de descanso dos trabalhos, mas nem sempre um dia em que a alma retorna à sua paz, recordando tudo aquilo que o Senhor fez por amor dos homens e recordando a grandeza infinita de sua misericórdia. Aquele episódio narrado por São Marcos mostra a ocasião em que os discípulos tiveram fome e o Senhor consentiu-lhes, pois Ele é maior do que o sábado. E essa norma existe para dar glórias ao Senhor, que por misericórdia eles pudessem ter o que comer e também se alimentar naquele dia. E a imagem que Jesus usa é a imagem da concessão que foi dada a Davi e seus companheiros, que sendo perseguidos e depois de 3 dias de marcha e fome, foram acolhidos
pelo sacerdote que lhes concedeu a possibilidade, por misericórdia, de comerem os pães que eram reservados a uma oferta sagrada. Eles não incorreram em pecado, pois, por misericórdia, lhes foi dada essa graça. Assim como nosso Deus, Ele quer a misericórdia e não a condenação, Ele também se antecipa em favor de seus filhos, a fim de que, assistidos por sua misericórdia, glorifiquem o seu nome. Por isso o sábado é o dia em que o Senhor é glorificado, pois os homens não se esquecem de sua misericórdia, a praticam, porque os homens recordam de sua palavra e recordam quanto Deus é bom e o amam. Mas no episódio de hoje era o contrário que acontecia. E nosso Senhor marca mais uma vez o que é o ensinamento verdadeiro e o que é aquilo que Deus quer, a sua vontade para nós. Hoje, queridos irmãos e irmãs, a igreja também celebra o dia de Santa Inês, ou no latim, Santa Agnes. A jovem mártir cristã dos primeiros séculos do 304, cuja vida marcou profundamente a história dos primeiros cristãos, pois, se convertendo ao cristianismo muito cedo, ou seja, sendo de uma família nobre, Agnes recebeu a formação cristã. E dessa forma, conhecendo Jesus, já desde muito pequena decidiu viver só para ele e ser sua esposa. Mas com idade de 13 anos, vem praticamente, poderíamos dizer, por causa de sua beleza e de sua família nobre, perseguida por muitos pretendentes. E um deles tenta à força tê-la para si, mesmo sabendo de sua escolha cristã, ou melhor, por saber de sua escolha cristã, tenta tê-la para si. E vem fulminado por um raio. Seu pai, desesperado, intercede, pedindo que se faça alguma coisa por seu filho. E ela, rezando, pede ao Senhor que tenha misericórdia daquele rapaz. E o Senhor lhe restitui a vida. Ele, vendo o que aconteceu e vivendo essa experiência, se torna também um cristão. Porém, Inês, ou Agnes, vem denunciada e começa um ciclo de perseguição contra ela, a fim de que desistisse da sua ideia de ser cristã e consagrasse aos deuses o poder que estava sobre ela. E ela rejeita abertamente a todas as insinuações das autoridades romanas para que negasse a Cristo e reconhecesse que tudo o que se dá em sua vida é mérito dos deuses romanos. Ela permanece fiel a Jesus. E foi levada a inúmeros tormentos. Apresentavam-lhe vários instrumentos de tortura com o objetivo de persuadi-la pelo medo. Lhe arrastavam, lhe faziam sentir dor e tentavam lhe impor medo do que estava por vir. Mas o seu coração confiava tanto no Senhor que nada era capaz de abalá-la. Então ordenaram, como já aconteceu na vida de outros santos, de levá-la ao prostíbulo para que fosse prostituída à força. E quando a levam até lá, ninguém tem coragem de tocá-la. E pedem que a retirem imediatamente daquele lugar aqueles que lá estavam. Mais uma tentativa fracassada. Então, o prefeito de Roma decide que ela seja morta, uma vez que, não tendo reconhecido que o poder que está sobre ela vem dos deuses e não renunciando a Cristo, fosse sentenciada à morte. Mas durante todo esse percurso, a sua fé é inquebrantável e o seu vigor de amor a Cristo levaram muitos homens e mulheres à conversão.
e a sua tenacidade na hora de sofrer pelo propósito de ser de Cristo. Marcou os primeiros cristãos como um grande sinal no amor à consagração ao Senhor. Por isso, Santa Inês ou Santa Agnes é profundamente lembrada pela pureza das virgens e da vida consagrada. E ela vai terminar sendo decapitada. E dessa forma, entrega a sua vida por amor a Cristo. E a sua morte acaba sendo semente de muitas conversões. Até hoje, a Igreja mantém uma tradição. No dia de Santa Agnes, que no latim significa cordeiro, Inês tem outro significado no grego, os cordeiros, os cordeirinhos, são levados à Basílica de Santa Agnes, onde estão as irmãs que cuidam dessa basílica, e ali são apresentados. Que cordeirinhos são esses, Padre Fábio? Aqueles cuja lã será retirada para fazer o palio dos arcebispos, que é aquela lingueta, vamos colocar assim, né? que os metropolitas, que são os bispos, os arcebispos, todos eles são metropolitas, eles usam, manifestando o sinal de comunhão com o Santo Padre e, ao mesmo tempo, manifestando também a pureza de espírito daqueles que conduzem a Igreja unido ao seu Senhor. É um sinal também do esposalício de amor da Igreja particular, que conduz, que ilumina o rebanho de Cristo no caminho junto ao bom pastor. Então peçamos a intercessão por todos os nossos arcebispos metropolitas, por todos aqueles que irão receber o palio, a fim de que deem um vivo e santo testemunho de como a pureza do Santo Evangelho ilumina e guia o coração daqueles que são de Cristo no caminho da verdade da vida, que é o próprio Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Agnes e da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.